Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Aconteceu na tarde de quarta-feira um café, uma conversa informal, uma reunião entre o departamento de futebol do Inter e alguns integrantes da imprensa que foram convidados. Entre eles, este que vos fala se fez presente nesse bate-papo. Representaram o departamento de futebol do Inter Emílio Papaléuzin, o vice-presidente, e Paulo Brax, o executivo de futebol. Qual foi a pauta desse encontro? Sugestões por parte da imprensa de como vai acontecer a volta, digamos assim, da imprensa às atividades diárias do clube. O clube deu as suas versões, disse o que pode fazer, o que não pode, e também algumas ideias foram trocadas no que diz respeito a futebol. A imprensa fez perguntas, é claro, do andamento das questões do futebol do Inter, e essas perguntas, na medida do possível, eram respondidas por Emílio Papaléu, na gestão política do clube, ou por Paulo Brax, que é o responsável pela área executiva. E uma informação muito importante foi trazida no que diz respeito à vida financeira do Internacional. Eu quero conversar sobre isso com vocês nesse vídeo. O que eu peço é o de sempre, para que vocês se inscrevam no canal. Pode dar um pause no vídeo se preferir, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, deixar o like no vídeo, porque isso ajuda bastante, isso ajuda a crescer o canal para a gente continuar trocando essa ideia aqui com vocês. O que é que foi dito no Inter? Quando a temporada começa, um clube de futebol, e o Inter não é diferente, ele tem lá a sua projeção orçamentária. Isso é diferente de balancete financeiro ou de balanço financeiro. Projeção orçamentária. O que o clube projeta que vai entrar, que vai sair, quem é, enfim, tudo aquilo que pode acontecer no que diz respeito à vida financeira do clube. E nessa projeção orçamentária, o Inter colocou ali um valor para venda de jogadores. E esse valor era de 90 milhões de reais. Pois bem, a informação que foi trazida pelo futebol do Inter é que o Inter está muito perto de fechar esses 90 milhões. Ou seja, de cumprir até antes do previsto, afinal de contas estamos em setembro, o Inter está muito perto de cumprir essa projeção orçamentária no que diz respeito a vendas de jogadores. O que já entrou de dinheiro no Inter essa temporada só com venda de jogadores? As duas mais altas foram o Praxedes, para o Red Bull Bragantino, e o Vinícius Tobias, um lateral da base jovem que nem sequer estreou pelo profissional e já foi negociado com o Shakhtar Donetsk. Essas dívidas, embora a gente possa discutir se desportivamente elas foram legais ou não, aliás, eu acho que nem cabe discussão, o Inter perde muito, evidentemente, não tendo esses jogadores, e o próprio departamento de futebol do Inter admite que são perdas importantes, mas a parte financeira, nesse momento, ela fala mais alto, justamente porque o Inter vive uma crise, vive um momento complicado e precisava vender jogadores. E esses dois caras receberam propostas mais elevadas e saíram. Mas não foram só eles, não. O Inter teve, por exemplo, o empréstimo do Peglow para o Porto, do Léo Borges também para o Porto, e recentemente entrou nos cofres do Inter um dinheiro bem importante, bem significativo que o Inter não esperava. Por exemplo, aliás, são três os exemplos. Primeiro, a venda do Charles. Lembra do Charles, aquele volante que do Inter foi para o Sport, do Sport para o Ceará e agora foi vendido? O Inter tinha um percentual do Charles. Então o dinheiro da venda do Charles, que estava lá no Ceará e saiu agora, entra um pouco de dinheiro nos cofres do Inter também. Nonato, o empréstimo do Inter, do Nonato para o Fluminense, é um empréstimo que o Fluminense está lá pagando um valor, acho que de 400, 500 mil, algo do tipo, ou seja, é mais um dinheiro que entra nos cofres do Inter por um jogador que não está sendo vendido, ele está sendo apenas emprestado, volta depois. O Thiago Galhardo é o exemplo mais recente, um jogador que estava no grupo do Inter, que continua tendo contrato com o Inter e está emprestado para o Celta de Vigo. O Celta pagou uma quantia ao Inter e esse dinheiro ajuda a compor, ajuda a elevar, ajuda a aproximar o Inter desse número mágico, digamos assim, de 90 milhões de reais que o Inter projetava para a temporada.
Duas coisas que são muito importantes. Primeiro, 90 milhões é uma projeção alta. O Inter colocou o valor lá em cima porque ele sabia que precisava fazer vendas importantes. E mesmo colocando o valor lá em cima, o Inter está quase chegando, falta um pouquinho, se faltar 2 ou 3 milhões, não foge muito disso, para o Inter alcançar esse valor. E aí pode daqui a pouco ser uma opção de compra de algum cara que nem esteja mais no Inter, algum jogador da base por um valor um pouquinho menor. O Inter está quase fechando esse valor, gente. E a segunda observação que é muito importante, não vendeu Yuri Alberto, que é indiscutivelmente o jogador do grupo do Inter com maior valor no mercado de transferências. Yuri Alberto hoje vale o quê? 14, 15, 16 milhões de euros? Não sei. Mas o Inter não precisou vender Yuri Alberto. Ou seja, a parte 2. Yuri Alberto é um ativo muito importante para que o Inter, no ano que vem, em 2022, consiga ou igualar essa quantia alta de 90 milhões de reais, ou até, quem sabe, pensar num valor ainda maior, porque esse jogador continuará no Beira-Rio para o ano que vem, já que as principais janelas fecharam e ele segue no Internacional. São boas notícias que chegam no Inter na área financeira. Isso quer dizer que o clube está salvo? Não, falta muita coisa. A dívida de curto prazo que tem o Inter é uma dívida absurda, é uma dívida gigantesca. O próprio Paulo Brax, nessa conversa que eu mencionei no começo do vídeo, essa reunião do futebol do Inter com alguns membros da imprensa, ele chegou a fazer a seguinte analogia. Financeiramente, o Inter tem várias facas no pescoço. O que o Inter tem que fazer é tirar uma de cada vez. Não dá para tirar todas ao mesmo tempo? É claro que não. Mas tira uma, respira, estanca o sangramento, tira a segunda e tenta, de preferência, não colocar outras facas, ou seja, não adquirir novas dívidas. Esse é o desafio do Inter. E no que diz respeito à venda de jogadores, as notícias são boas. Ou seja, nem só de caos e tragédia vive o Internacional financeiramente falando. Inscrevam-se no canal aqui embaixo, deixem o like no vídeo e vão navegando por mais conteúdos por aqui. Valeu!